Bom dia, queridos alumnos. Hoje veremos tratamentos térmicos pelo professor Alberto Anduce. Aqui temos um resumo da aula. Vamos falar de finalidade, objetivos, transformações de fase, principais tratamentos, ensaio Joimini, tratamentos termoquímicos e alguns estudos de casos. Tratamentos térmicos. Qual é a finalidade? Alterar as microestruturas e, como consequência, as propriedades mecânicas das ligas metálicas. Como objetivos, temos remoção de tensões internas, aumento ou diminuição da dureza, aumento da resistência mecânica, melhora da ductilidade, melhora da usinabilidade, melhora da resistência ao desgaste, melhora da resistência à corrosão, melhora da resistência ao calor, melhora das propriedades elétricas e magnéticas. O tratamento térmico está associado diretamente com o tipo de aço. Portanto, o tratamento térmico deve ser escolhido desde o início do projeto, ou seja, juntamente com o tipo de aço. Vamos a ver que não todos os aços podem ser tratados térmicamente e que cada aço vai a casar com um determinado tratamento térmico. Nos tratamentos térmicos dos aços, vamos a ter as transformações da austenita. A austenita é uma fase presente no aço. Se a austenita eu resfrio lentamente, ela vai a virar perlita, que é lamelas de ferrita paralelas con lamelas de cementita. ¿Okay? Si tenemos un resfriamiento moderado, vamos a ter vainita, que también está formada por ferrita e agullas de cementita. Cementita Fe3C, es un carboneto de ferro. Si hacemos un resfriamiento rápido, que sería uma témpera, vamos a obter martensita. É a fase mais dura do aço, uma fase tetragonal. Se não tomamos a precaução e fazemos um revenido, um pequeno reaquecimento, essa martensita é muito frágil. Por isso, sempre tratamentos de témpera van acompañados de un reaquecimiento llamado de revenido. Os principais tratamentos térmicos temos o recocimento, o qual se subdivide en total o pleno, isotérmico, alivio de tensões, recristalização. Tenho a normalização, a témpera revenido e um tratamento chamado de esferoidização ou coalescimento. Fatores de influência nos tratamentos térmicos. Vai estar influenciado pela temperatura, pelo tempo, pela velocidade de resfriamento, pela atmosfera. Geralmente se controla a atmosfera para evitar a oxidação e descarbonatação das peças de aço. Aqui temos o diagrama ferro-carbono. É muito importante para estudar as fases
em função da composição e da temperatura. Neste diagrama ferro-carbono, vamos a ter umas líneas características, esas líneas que vocês ven rodeadas en círculos coloridos. Cada una de esas líneas representa uma transformação de fase. Vean que na parte superior temos umas letras gregas que son asociadas a un determinado tipo de fase, como austenita, a ferrita e o ferro-delta. Vean também que, segundo a composição, vamos a chamar de aço todas aquelas ligas ferro-carbono que están entre 0 y 2% de carbono. Y voy a llamar ferro fundido todas aquellas ligas ferro-carbono que tengan un porcentaje de carbono superior a 2%. Por sua vez, esos azos se dividen en hipotectoides si están abajo de 0,83% de carbono, o sea, a composição de tectoide, y si está entre 0,83 y 2% de carbono, eu vou chamar desse aço hipereutectoide. Depois vamos a ver a importância do carbono no comportamento do aço. Pontos relevantes do diagrama ferro-cementita. A utilização da letra A para designar estas líneas foi feito primeiro pelo francês Le Chatelier e indica a ocorrência de uma parada, a red. Você está subindo a temperatura, chega na linha de transformação, tem uma pequena... o processo de aquecimento é detido durante a transformação. A linha A1 indica a reação eutectoide, o passo de austenita para ferrita mais cementita. Na linha A2 eu vou ter a transformação magnética do ferro correndo a 770 graus centígrados, ou seja, se eu aqueço o ferro acima de 770 graus centígrados, ele perde as propriedades magnéticas. Eu desmagnetizo esse metal. Linha 3, eu tenho a temperatura de transformação de austenita para ferrita. A linha ACM é a temperatura de transformação da austenita para a cementita. A linha 4 é a temperatura de transformação da austenita para o ferro-delta. A linha líquidos, acima desta linha, todo o aço está na forma líquida. Na linha sólidos, abaixo desta linha, todo o material estará no estado sólido. Aqui vemos um diagrama ferro-carbono e vemos as áreas comuns para o tratamento de normalizado, témpera e endurecimento, tratamento de esferoidizado. Influência da temperatura no tratamento térmico. Geralmente o aquecimento é feito acima da linha crítica, A1 no diagrama de fases ferro-cementita. A austenita é geralmente o ponto de partida para as transformações posteriores desejadas. Ou seja, em geral, salvo algumas exceções, primeiro vamos a conseguir a austenita, vamos a elevar a temperatura para obter a austenita e depois, dependendo do tratamento, vamos a conseguir as outras fases. Quanto mais alta a temperatura acima da linha crítica, A1 no diagrama de fases,
eu vou ter maior segurança da completa dissolução das fases na austenita, porém, maior será o tamanho de grão da austenita. Não é bom. Não é bom aquecer demais tampouco. Temperatura recomendada para os aços hipotectoides: 50 graus centígrados acima da linha A3 no diagrama de fase ferro-carbono. Temperatura inferior à linha ACM e acima de A1 do diagrama de fases ferro-cementita. Por quê? A linha ACM sobe muito em temperatura com o teor de carbono. Temperaturas muito altas são prejudiciais por promoverem crescimento de grãos da austenita. Neste caso, é menos prejudicial ter a presença de certa quantidade de carboneto não dissolvido. Influência de tempo nos tratamentos térmicos. Quanto maior o tempo na temperatura de austenização, maior a segurança da completa dissolução das fases na austenita. Maior será o tamanho de grão da austenita, não é bom. Tempos longos facilitam a oxidação e a descarbonetação. Tempo nos tratamentos térmicos, existe uma regra de cálculo, uma aproximação. Eu vou ter o tempo em minutos, vai ser 1,5 multiplicado a espessura da amostra em milímetros. Por exemplo, uma amostra de 10 milímetros, eu terei que esperar 15 minutos na temperatura de austenização. Influência do resfriamento nos tratamentos térmicos. É o mais importante porque é ele que efetivamente determinará a microestrutura, além da composição do aço, teor de carbono e elementos de liga. Temos os principais meios de resfriamento. Ambiente do forno, é a forma de conseguir o metal mais brando. Eu ligo o forno, aqueço e desligo o forno. A peça se resfria junto com o forno. É uma das mais caras também porque inutilizo o forno por um tempo prolongado. Tenho o ar. Tenho banho de sais ou metal fundido. É muito comum utilizar chumbo como banho de metal fundido. Óleo, água, soluções aquosas de hidróxido de sódio, carbonato de sódio ou cloreto de sódio. São tratamentos mais severos. Como escolher o meio de resfriamento? É um compromisso entre obtenção das características finais desejadas, microestruturas e propriedades, sem o aparecimento de fissuras e empenamento na peça, sem a geração de grande concentração de tensões. Recocimento. Objetivos: remoção de tensões internas devido aos tratamentos mecânicos, diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade, alterar as propriedades mecânicas como a resistência e ductilidade, ajustar o tamanho de grão, melhorar as propriedades eléctricas e magnéticas, producir uma microestrutura definida. Tipos de recocimiento: recocimiento total o pleno,
recocimiento isotérmico o cíclico, recocimiento para alivio de tensiones, recocimiento para recristalización. Tenho recocimiento o diferentes tipos de recocimiento. Tenho total o pleno, o resfriamento lento, se faz dentro do forno. Esse diagrama que vocês estão vendo na parte inferior é conhecido como diagrama TTT, temperatura, tempo, transformação. Vocês veem o efeito da temperatura e do tempo no processo de transformação de fase. A diferença do diagrama ferro-carbono, este diagrama sí permite ver o efeito do tempo, ou seja, da velocidade de aquecimento e resfriamento. O diagrama ferro-carbono não permite fazer isso. Tenho o recocimento isotérmico, feito a uma mesma temperatura. Tenho o alívio de tensões. A temperatura é abaixo da linha A1. Não ocorre nenhuma transformação. Como não supero a linha da austenita, não tem uma transformação. Resfriamento, debe-se evitar velocidades muito altas devido ao risco de distorções. Lembre que quando uno aquece e resfria pesas, existe um processo de dilatação e contracção que podem gerar distorções na pesa. Tenho o processo de recristalização, também abaixo da linha A1, entre 600 e 120 graus centígrados. Resfriamento é lento, ao ar ou dentro do forno. Elimina o encruamento gerado pelos processos de deformação a frio. Recocimento total ou pleno. Objetivo: obter dureza e estrutura controlada. Temperatura: se o aço é hipotectoide, 50 graus centígrados acima da linha 3. Se é hipereutectoide, entre as linhas ACM e A1. E o resfriamento deve ser lento dentro do forno. Implica em tempo longo de processo. É uma desvantagem. No recocimento total ou pleno, os constituintes estruturais resultantes vão ser, no caso de hipotectoide, vai ser ferrita mais perlita grosseira. No eutectoide eu vou ter perlita grosseira. E no hipereutectoide eu vou ter cementita mais perlita grosseira. A perlita grosseira é ideal para melhorar a usinabilidade dos aços baixo e médio carbono. Para melhorar a usinabilidade dos aços alto carbono, recomenda-se a esferoidização. Temos o diagrama TTT para o recocimento total ou pleno. As temperaturas empregadas se o aço é hipotectoide, hiperotectoide. O resfriamento deve ser lento. Recocimento isotérmico ou cíclico. A diferença com o recocimento pleno está no resfriamento, que é bem mais rápido, tornando mais prático e mais econômico. Permite obter estrutura final mais homogênea. Não é aplicável para pesas de grande volume, porque é difícil de baixar a temperatura do núcleo da mesma. Esse tratamento é geralmente executado em banho de sais. Como é feito o recocimento isotérmico ou cíclico?
Vejam o diagrama TTT. Eu aqueço acima da temperatura de utilização. Vou resfriando lentamente. Coloco en un segundo forno que está a una temperatura inferior y deixo a peça o tempo suficiente para que aconteça toda a transformação perlítica. Que o produto va a ser perlita. Esa perlita va a ser grosseira, média ou fina, dependendo da temperatura desse resfriamento isotérmico. Geralmente, na medida em que é menor, a tendência é obter perlita mais fina. A diferença do recocimento pleno está no resfriamento, que é bem mais rápido, tornando mais prático e mais econômico. Permite obter a estrutura final mais homogênea. Não é aplicável para peças de grande volume, porque é difícil de baixar a temperatura do núcleo da mesma. Este tratamento é geralmente executado em banhos de sal. Recocimento para alívio de tensões. Tensões são esforços que ficam presas na estrutura do metal. Essas tensões podem ser prejudiciais, podem limitar a vida útil da peça. Então, o objetivo: remoção de tensões internas originadas de processos, tratamentos mecânicos, soldagem, corte, etc. Temperatura abaixo da linha 1. Não ocorre nenhuma transformação entre 600 e 620 graus centígrados. Resfriamento. Deve-se evitar velocidades muito altas devido ao risco de distorções. Aqui temos a influência da temperatura de recocimento na resistência à tração e ductilidade. Vejam na figura, na parte superior, que na medida em que eu faço recuperação, recristalização e crescimento de grão, a resistência à tração diminui, porém a ductilidade aumenta. Se tivéssemos uma placa laminada, como aparece na figura inferior, veríamos que temos um tamanho de grão pequeno. Na medida em que recristalizamos, esse tamanho de grão aumenta. E se mantemos o processo de recocimento, esse tamanho de grão vai crescer. Tenho tratamento de esferoidização com coalescimento. Objetivo: produção de uma estrutura globular ou esferoidal de carbonetos no aço. Melhora a usinabilidade, especialmente dos aços alto carbono. Os aços alto carbono da família dos aços carbono são os mais duros. Facilita a deformação a frio. A esferodita, que são bolinhas em uma matriz de ferrita de cementita. Então, o objetivo é a produção de uma estrutura globular ou esferoidal de carbonetos no aço. Melhora a usinabilidade, especialmente dos aços alto carbono. Facilita a deformação a frio. Maneiras de produzir esferoidização ou coalescimento. Fazemos um aquecimento a uma temperatura logo acima da linha inferior de transformação, seguido de resfriamento lento. Aquecimento por tempo prolongado a uma temperatura logo abaixo da linha inferior da zona crítica. Aquecimento e resfriamentos alternados entre temperaturas que estão logo acima e logo abaixo da linha inferior de transformação.
temos a normalização. Objetivos: refinar o grão, melhorar a uniformidade da microestrutura. Eu vou conseguir uma estrutura que é mais dura que o aço recocido, porém inferior a um aço temperado. Temperatura: hipotectoide acima da linha 3, hiperotectoide acima da linha ACM. Neste caso, não há formação de um involucro de carboneto frágil devido à velocidade de resfriamento ser maior. Resfriamento é feito ao ar, calmo ou forçado. Ou seja, eu pego a peça de aço, aqueço na temperatura de transformação austenítica e depois tiro a peça do forno e deixo esfriar ao ar. Então esse resfriamento não é tão rápido, porém tampouco é tão lento. E me gera essa normalização. Constituintes estruturais resultantes. Se é hipotectoide, eu vou ter ferrita mais perlita fina. Eutectoide, vou ter perlita fina. Se é hiperotectoide, vou ter cementita mais perlita fina. Dependendo do aço, você pode obter vainita. Vainita é uma estrutura bem interessante, porque é ligeiramente menos dura que a martensita, porém, em compensação, tem muita mais tenacidade do que a martensita. Então, tem umas propriedades muito interessantes. Em relação ao recocimento, a microestrutura é mais fina, apresenta menor quantidade e melhor distribuição de carboneto. Temos o diagrama TTT da normalização. Vemos que o processo de resfriamento é mais rápido. Vamos a refinar o grão. Vamos a melhorar a uniformidade da microestrutura. Pode ser usada antes da témpera e revenido. Témpera é o tratamento que aumenta mais a dureza no aço. Como objetivos, obter estrutura martensítica que promove aumento na dureza, aumento na resistência à tração, redução na tenacidade. Lembrem que tenacidade é a resistência a impactos. A témpera gera tensões. É necessário fazer um revenido posteriormente. Nesse revenido se perde um pouco a dureza, porém se ganha muita tenacidade. Assim, a estrutura da martensita é uma base de ferrita e essas linhas pretas que vocês estão vendo são agulhas de cementita. Temperatura para témpera superior à linha crítica A1. Deve-se evitar os superaquecimentos, pois formaria martensita acidular, muito grosseira, de elevada fragilidade. Também geraria crescimento de grão, o qual não é desejável. Resfriamento rápido de maneira a formar martensita. Vejamos as curvas TTT. Lembrem que TTT é temperatura, tempo, transformação. Meios de resfriamento depende muito da composição do aço. Isso também depende muito da porcentagem de carbono em elementos de liga e da espessura da peça. Constituintes estruturais resultantes. Se é hipotectoide, eu vou ter ferrita mais martensita.
si es eutectoide o water martensita, si es hipereutectoide o water cementita más martensita. Vean o diagrama TTT, eu chego a temperatura de austenização e esfrio rapidamente de tal forma que não toque a nariz da perlita, e sim intercepte a região de transformação martensítica. Essa região martensítica está denotada pelas líneas MI y MF, que quieren decir martensita inicial, martensita final. Uma vez feito a témpera, é feito um pequeno aquecimento chamado de revenido. A função desse revenido é melhorar a tenacidade desse aço, diminuindo um pouco a dureza dele. A témpera gera tensões, deve ser fazer revenido posteriormente. Existe uma medida chamada de temperabilidade, que seria a capacidade de um aço de adquirir dureza por témpera a uma certa profundidade. Vejamos um exemplo comparativo da temperabilidade de um aço 1040 e de um aço 8640. Se vocês lembram, estos aços têm a mesma porcentagem de carbono. O que diferencia um de outro é que o 1040 casi no tem elementos de liga y 8640 sí tem elementos de liga, y eso influencia a témpera. A curva que indica a queda de dureza en función da profundidade recebe o nome da curva Joymini, que é obtida por medios de ensayos normalizados. Estes ensayos servem para medir a temperabilidade, ou seja, quão profundo chega a témpera dentro da peça. Aquí tenemos unos diagramas de temperabilidad. Vean que en un eixo eu tenho a distancia da extremidade temperada. No outro eixo eu tenho a dureza Rowell C. Este ensayo é feito utilizando a dureza Rowell C. Vean no gráfico que está a izquierda. Son aços que tengan a mesma cantidad de carbono, 0.40, porém tem elementos de liga diferentes. O aço com maior temperabilidade seria o 4340, que consigue profundidades de témpera maior, e o que menor temperabilidade teria seria o 5140. Na figura da direita temos uma comparação também de aços com a mesma quantidade de carbono, porém com elementos de liga diferente. Vejam que no caso do aço carbono 2040 é o que menor temperabilidade tem. Endurece por témpera, sim, mas a profundidade de témpera é menor. É 8640 destes aços é o que tem maior temperabilidade. Vean, en este gráfico podemos ver cómo a porcentaje de carbono influencia a temperabilidade. Em geral, na medida em que a porcentagem de carbono aumenta, a dureza tende a aumentar. Em geral, os aços são temperáveis acima de 0,3% de carbono. Aços abaixo desta porcentagem vão endurecer muito pouco, sendo desprezível a témpera. Então, aços para ser temperados têm que ter porcentagem de carbono superior a 0,3%.
A endurecibilidade é uma medida qualitativa da taxa segundo a qual a dureza cai em função da distância ao se penetrar no interior de uma amostra como resultado do menor teor de martensita. Uma liga de aço que possui endurecibilidade elevada é uma liga que endurece ou forma martensita não apenas na superfície, mas em elevado grau ao longo de todo seu interior. Endurecibilidade e temperabilidade são sinônimos, ok? Este é o corpo de prova do ensaio Joimini. Vejam que é uma barra com umas medidas padronizadas. Se aquece a temperatura de ostenização, se coloca um suporte e se coloca um jato de água que só deve molhar a face plana desse corpo de prova, não deve molhar as laterais. Isso se ajusta por meio de uma válvula. Uma vez passado um tempo padronizado, se fazem ensaios de dureza a uma certa distância e se levanta a curva de endurecibilidade ou temperabilidade. Vejam como é o equipamento para o ensaio Joimini. A temperatura do jato d'água também deve ser normalizado. Temos uma curva de endurecibilidade típica. Vamos ter a maior dureza na superfície e na medida em que nos vamos afastando da superfície, a dureza tende a cair. A extremidade temperada é resfriada mais rapidamente, exhibe maior dureza. A taxa de resfriamento diminui em função do aumento da distância até a extremidade resfriada e a dureza também diminui. Um aço que é muito endurecível irá reter grandes valores de dureza ao longo de distâncias relativamente longas. Um aço pouco endurecível vai reter pouca dureza. Cada liga de aço possui sua própria exclusiva curva de endurecibilidade. Aqui temos um ensaio Joimini, as curvas de endurecibilidade. Vejam que na medida em que eu vou me afastando da superfície, a tendência é a ter menos martensita dentro da estrutura. Extremidades temperadas resfriam mais rapidamente e contém mais martensita. A taxa de resfriamento decresce com o aumento da distância até a extremidade temperada. Tenho maior difusão de carbono, tenho mais bainita e perlita, menor dureza. Alta endurecibilidade é indicada por uma curva de endurecibilidade com um comportamento mais próximo de uma recta paralela à abscissa, se chama mais horizontal. Temos o diagrama de resfriamento contínuo para uma liga ferro-carbono com composição de tectoide, sobre o qual estão superpostas as curvas de resfriamento para 4 posições Joimini diferentes, bem como as microestruturas correspondentes que resultam para cada. É uma forma de levantar os gráficos para levantar a curva de resfriamento contínuo. Aqui temos uma comparação de aço com a mesma quantidade de carbono, só que com elementos diferentes. Temos a curva de endurecibilidade para 5 ligas de aços diferentes, cada uma contendo 0,4% de carbono. As composições são em peso, peso sobre peso, ok? Aproximadas ligas são as seguintes. Aqui temos a composição de cada um destes aços.
Vean a influencia de los elementos de liga. Influencia de elementos de liga sobre la curva de endurecibilidad resultante. A presencia de níquel, cromo, molibdeno, nos liga, retardan as reações de transformação da austenita em perlita e ou bagnita. O mesmo efeito pode ser observado para ligas com diferentes porcentagens de carbono. Isso permite que más martensitas se formen para uma taxa de resfriamento específica, produzindo uma liga com maior dureza. Temos a endurecibilidade dependente do teor de carbono. A maior porcentagem de carbono, maior endurecibilidade. Temos a banda de endurecibilidade para um aço 8640, indicando os limites máximos e mínimos. Aqui temos os cálculos em função do diâmetro da barra. A dureza transversal ao longo da secção resta. Perfis radiais de dureza para amostras cilíndricas de ASO 1040 y ASO 4041 con diámetro de 50 milímetros, temperadas en agua moderadamente excitada, y amostras cilíndricas de ASO 4140 con diámetro de 50 milímetros, temperadas en agua moderadamente excitada. Vean o perfil de dureza nas duas condições, para aços sem liga e com liga. Influência do meio de resfriamento. Severidade da têmpera. A água gera um maior resfriamento que o óleo e o óleo que o ar. Então, a tendência vai ser a gerar mais martensita. Para um determinado meio de têmpera, a taxa de resfriamento no centro da amostra é menor para diâmetros maiores, mais difícil extrair o valor. O revenido. Revenido, lembrem que é um tratamento térmico posterior à têmpera. Sempre acompanha a têmpera. Os objetivos: alivia ou remove tensões, corrige a dureza e a fragilidade, dependendo da temperatura da têmpera, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. Eu vou aumentar ou diminuir a dureza, e na contramão vai aumentar ou diminuir a tenacidade. Se diminui a dureza, aumenta a tenacidade e vice-versa. Temperatura pode ser escolhida de acordo com as combinações de propriedades desejadas. Em geral, se levanta uma curva a diferentes temperaturas de revenido e se vê qual é a temperatura correcta para un determinado valor de dureza. Vean, aqui tenho um gráfico de revenido. Temos na parte inferior a temperatura de revenido. Na linha da esquerda tenho a dureza Rowell C. E na linha à direita eu tenho a resistência ao choque. Isso é um ensaio conhecido como Charpy. Na medida em que diminui a dureza, a tendência é que a resistência ao choque aumente, ou seja, a tenacidade vai aumentar. Este gráfico me permitiria calcular qué temperatura de revenido para conseguir un determinado valor de dureza e una determinada resistencia ao choque.
Si eufaso revenido entre 150 y 230 grados centígrados, los carbonetos comienzan a precipitar, eu vou ter a estrutura martensita revenida. A dureza va a cair de 65 rogo al C a 60-63 rogo al C. Si eufaso revenido entre 230 y 400 grados centígrados, los carbonetos continúan a precipitar en forma globular, no es visible al microscopio, forma una estructura conocida como trostita y a dureza va a caer de 62 rogo al C a 50 rogo al C. Entre 400 y 500 grados centígrados, los carbonetos crecen en glóbulos visibles al microscopio. Se forma una estructura conocida como sorbita. A dureza va a estar entre 20 y 45 rogo al C. Entre 650 y 738 grados centígrados, los carbonetos forman partículas globulares. Va a formar una estructura llamada de esferoidita con una dureza rogo al C inferior a 20. Vean as microestructuras do revenido. Tenho a trostita e martensita. À esquerda tenho a sorbita, à direita. Existe un fenómeno llamado fragilidad de revenido. Ocurren determinados tipos de azos cuando aquecidos na faixa de temperatura entre 375 y 475 grados centígrados o cuando resfriados lentamente en esta faixa. A fragilidade ocorre más rápidamente en la faixa de 470 a 475. Esa fragilidade é revelada no ensayo de resistencia ao choque. No há alteração na microestructura. Existen azos que son susceptibles a fragilidad de revenido. Azos liga de baixo teor de liga. Azos que contienen apreciables cantidades de manganés, níquel, cromo, fósforo y enxofre. Azos ao cromo níquel son más susceptibles ao fenómeno. ¿Cómo minimizar la fragilidad de revenido? Manter los teores de fósforo abajo de 0,005% y enxofre menor a 0,01%. Lembren que, salvo casos especiais, os azos têm baixo conteúdo de fósforo e enxofre. Reaquecer o azo fragilizado a una temperatura de aproximadamente 600 grados centígrados, seguido de resfriamiento rápido hasta abajo de 300 grados centígrados. Ahí se minimiza la fragilidad de revenido. Existe otro tratamiento llamado tratamiento sub-cero. Algunos tipos de azo, especialmente los alta liga, no consiguen finalizar la transformación de austenita en martensita, o por lo menos no totalmente. O tratamento consiste no resfriamento do aço a temperaturas abaixo do ambiente, ou seja, eu aqueço a temperatura de austenização e faço uma têmpera violenta em nitrogênio líquido, que está a menos 170 graus centígrados, o una mixtura de nitrógeno y alcohol que está a menos 70 grados centígrados. Existen otros tratamientos conocidos como austempera y martempera. Tenemos
unos problemas prácticos, los procesos de resfriamiento convencional y témpera, especialmente en casos en que APESA son muy grandes. APESA podrá presentar empenamiento o fisuras debido al resfriamiento no uniforme. Es una APESA muy grande. Si el faso témpera posiblemente empene o trinque. La parte externa enfría más rápidamente, transformándose en martensita antes de la parte interna. Durante o curto tiempo en que las partes externas e internas están con diferentes microestructuras, aparecen tensiones mecánicas considerables. A região que contém a martensita é frágil e pode trincar. Os tratamentos térmicos denominados de martempera e austempera vieram para solucionar este problema. Na martempera, o resfriamento é temporariamente interrompido, criando um passo isotérmico, no qual toda peça atinge a mesma temperatura. A seguir, o resfriamento é feito lentamente, de forma que a martensita se forma uniformemente a través da peça. A ductilidade é conseguida através de um revenimento final, ou seja, pegamos a peça, aquecemos a temperatura de austenização, tiramos a peça do forno, vai se resfriar e colocamos em um segundo forno a uma temperatura inferior. Esperamos un poco a que se estabilice a parte central y superficie y ahí terminamos de resfriar, inducindo a transformação martensítica. Uma vez resfriado, volta-se a aquecer para fazer o revenimento. Temos a austempera, é outra alternativa para evitar distorções e trincas. É o tratamento denominado austempera, ilustrado ao lado. Neste processo, o procedimento é análogo a martempera. Entretanto, a fase isotérmica é prolongada até que ocorra a completa transformação em bainita. Com uma microestrutura formada e mais estável, alfa mais cementita. O resfriamento subsequente não gera martensita. Não existe a fase de reaquecimento, tornando o processo mais barato. Como é feito a austempera? Eu pego a peça grande, levo a temperatura de austenização, tiro do forno e coloco em um segundo forno que está a uma temperatura inferior. Espero o tempo suficiente para que aconteça a transformação vainítica. Não se busca a transformação martensítica. E esta estrutura vainita, ela tem uma resistência bastante elevada e uma tenacidade muito boa. Não é necessário fazer um revenido. Veja a comparação da martempera e austempera. São alternativas para evitar distorções e trincas. Fazendo um repasso dos tratamentos térmicos, temos o recocimento total ou pleno, lembrando que é um processo de resfriamento lento dentro do forno. O recocimento isotérmico, que é feito resfriando dentro de um forno na temperatura superior. A normalização, que é um resfriamento ao ar, e a témpera é revenido. Temos os tratamentos termoquímicos. São processos que visam a adição por difusão de carbono, nitrogênio ou boro na superfície do aço. O principal objetivo é aumentar a dureza
e a resistência ao desgaste da superfície, mantendo o núcleo dúctil. São chamados de tratamentos termoquímicos porque é uma combinação de temperatura e ação de algum determinado agente químico. Temos os diferentes tratamentos termoquímicos. Os mais comuns são cementação, nitratação, cianetação, carbonitratação e a boretação. Fatores que influenciam no controle do processo: potencial do meio em que a peça está imersa de fornecer o elemento químico, seja carbono, nitrogênio ou boro, ou seja, a quantidade de carbono, nitrogênio ou boro que temos no meio de tratamento. Capacidade da peça de absorver este elemento químico. Isto está relacionado com a solubilidade e difusão do elemento químico no aço. Seja dito, os aços não se comportam de forma igual. Tem elementos de liga que favorecem os processos de absorção, tem elementos de liga que desfavorecem determinados processos de absorção. São processos difusivos. Depende da solubilidade do elemento dentro do aço. Dependendo do caso, eu vou ter coeficiente de difusão dos elementos químicos na austenita. Temos a equação do cálculo da difusão e temos uma tabela com os diferentes coeficientes de difusão segundo um elemento químico e segundo um metal de base, se é ferrita, se é austenita. Temos o diagrama de equilíbrio da liga ferro-carbono em equilíbrio com o elemento boro, carbono e nitrogênio. Os tratamentos termoquímicos dos aços consistem na saturação da superfície do aço por um determinado elemento devido ao processo de difusão. Quanto mais elevada a temperatura, maior é o coeficiente de difusão, mas também lembrem que tende a aumentar o crescimento de grão. Seja um metal A ser saturado com metal B, temos o início do processo de difusão na temperatura T1. No caso do tratamento de cementação, temos que o processo de saturação da superfície do aço com carbono. O objetivo da cementação é obter uma superfície dura e resistente ao desgaste, com uma concentração de carbono entre 0,75 e 1,2% e subsequente témpera. Vamos ter cementação sólida, cementação líquida, cementação gasosa. A cementação sólida é feita com carbono em estado sólido, geralmente carvão em pó. Vantagem: pode utilizar uma grande variedade de fornos, não precisa atmosfera controlada. Geralmente se utiliza um recipiente cerâmico com tampa. É econômica para pequenos lotes de pesas ou pesas muito grandes. Exige uma menor experiência do operador. Tem como desvantagem
NaO es indicado para camadas finas que deben ser controladas dentro de una tolerancia estreita. Difícil control de carbono en la superficie y por tanto en el interior de la pesa. NaO es recomendada para témpera directa a post-cementación debido a dificultades de desempacotar las pesas. Las taxas de aquecimiento y resfriamiento son más lentas debido a inercia térmica de la caixa y de un material cementante. Temperaturas normalmente de 815 a 950 grados centígrados. Profundidad de la camada cementada de 0,6 a 6 milímetros. Azos comúnmente empleados, AISI 1015, 1035, azos baixa liga. Aquí tenemos un baño de sais fundidos. Ese es un forno de resistencia, donde se prende con una determinada sal que va a generar una determinada propiedad no aso que estoy tratando. Tenemos la cementación líquida, que es ese caso que estaba comentando. Consiste en mantener a pesa en un baño de sal fundido en una temperatura acima de A1. Tenemos las reacciones principales. NaCN es cianeto de sodio. ¿Okay? ¿Qué vantagens tiene este tratamiento? Obtención de apreciables profundidades de penetración en tiempo corto, posibilidades de operación continua, protección efectiva contra descarbonatación. Desvantagens: alta toxicidad de cianeto. Recuerden que los cianetos son muy venenosos. Necesidad de limpieza posterior. Tenemos la cementación gasosa. Es cementación utilizando gas. Puede ser gas metano, puede ser monóxido de carbono. Vantagem: proceso más limpio. Obtengo un mayor control de teor de carbono y espesuras de camada. Proceso rápido para producción continua. Posibilita témpera directa evitando resfriamiento. Como desvantagem, tengo costo alto de estos equipamientos, requiere pessoal habilitado, mayor probabilidad de explosión. Estamos trabajando con una atmósfera de un gas combustible. Profundidad de la camada cementada de 0,5 a 2 milímetros, ya que permite un mayor control de la espesura. Tenemos a nitratación. Es un proceso de saturación de la superficie usando nitrógeno por un largo periodo de tiempo en una temperatura entre 480 y 650 grados centígrados en una atmósfera de amonia. Vean que la nitratación acontece a menores temperaturas que la cementación, porém los tiempos son más longos. Nitretos aumentan la dureza, resistencia ao desgaste, resistencia a fadiga y resistencia a corrosión en medios acuosos y vapor. Fases presentes en los diagramas ferro-nitrógeno. Se forman unos nitretos que son muy duros. O composto eutectoide es similar a perlita. La nitratación es normalmente aplicada a sus ligados con aluminio, cromo, molibdeno, vanadio, formando nitreto de cromo, nitreto de molibdeno o nitreto de vanadio. Nitratación es el proceso de introducción superficial de nitrógeno no aso pelo aquecimiento do mesmo entre 500 y 570 grados centígrados para formar una camada dura de nitretos. Por utilizar temperaturas menores que las de cementación, la nitratación produce menor distorsión y tiene
menor tendencia a causar trincas no materiais. Após a nitretação, não é necessário tempera para produzir o endurecimento na camada nitretada. As principais razões para se utilizar a nitretação são obter altíssima dureza superficial, em torno de 70 ROUAL-C, e alta resistência ao desgaste, melhorar a resistência à fadiga e à corrosão, exceto para aços inoxidáveis, obter superfície resistente ao amolecimento por aquecimento até temperaturas próximas à de nitretação. A nitretação pode ser feita a gás ou em banho líquido. Nitretação a gás consiste em submeter a peça a uma atmosfera de amônia entre 500 e 550 graus centígrados. A amônia descompõe-se segundo a reação, amônia gerando nitrogênio e gerando hidrogênio. É combustível essa atmosfera. Aços empregados. Básicamente são empregados aços que contêm elementos formadores de nitretos estáveis a temperatura de nitretação como alumínio, cromo e vanádio, classificados em aços baixa liga contendo alumínio, aços médio carbono ao cromo das séries 41, 43, 51, aço ferramenta com 5% de cromo do tipo H11, H12 e H13, aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos série 400, aços inoxidáveis austeníticos da série 300, aços carbono, em geral, não podem ser utilizados na nitretação a gás, pois formam uma camada nitretada extremamente quebradiza. Aqui temos aços baixa liga com alumínio utilizados na nitretação a gás. Temos no gráfico superior a profundidade da camada nitretada é relativamente pequena comparando com camada cementada. Mudanças dimensionais. Durante a nitretação, ocorre um ligeiro aumento dimensional das peças. Seja dito, em tratamento térmico e termoquímico, tende a ocorrer pequenas modificações geométricas. Vendo na figura 4.16, isto deve ser levado em conta no projeto das mesmas. Para se ter uma base de cálculo, o aumento médio em barras é da ordem de 0,5 microns por milímetro de comprimento e 1,5 microns por milímetro de diâmetro. Em geral, estas peças tratadas geralmente têm que ser rectificadas a sua dimensão final. Temos a nitretação líquida. O aquecimento é feito na mesma faixa de temperatura de nitretação a gás, entre 500 a 570 graus centígrados, utilizando um banho à base de cianeto. Vejam que a cementação e a cianetação são muito parecidas. Utilizam uma sal de cianeto, só que na nitretação a temperatura é menor e a composição da sal também é diferente. Se adicionam outros elementos. Em vista disso, adiciona também um pouco de carbono à peça. Os aços empregados são carbono, baixa liga, ferramenta inoxidável e resistente ao calor. Podem ser vistos na tabela 4.5. A grande vantagem sobre a nitretação a gás é que, além de utilizar aço carbono, os tempos são bem menores. A desvantagem é que a camada nitretada também é menor.
máxima de 0,015 milímetros contra 0,7 milímetros da nitratação a gás. As aplicações são as mesmas recomendadas para a nitratação a gás. Aumento a resistência ao desgaste, a fadiga com menor distorção que na cementação. Os equipamentos utilizados são os mesmos descritos para a cementação líquida. Existe um banho em que os sais de sódio formam 60 a 70% da mistura, sendo constituída de 96,5% de cianeto de sodio, 2,5% de carbonato de sodio y 0,5% de un cianeto de sodio. Un otro baño de potasio presenta de 30 a 40% de sais de potássio. Temos o gradiente de nitrogênio no aço 1015 em função do tempo de nitratação líquida a 565 graus centígrados. Propriedades das peças nitratadas. A resistência ao desgaste aumenta consideravelmente após a nitratação das peças. A nitratação aumenta também a resistência à fadiga. Para isso, é conveniente que as peças sejam resfriadas rapidamente após a nitratação, a fim de que o nitrogênio seja mantido em solução sólida na peça. Na figura 419 temos os resultados comparativos obtidos em ensaio de desgaste, aos quais foram submetidos corpos de prova em aço com 0,15% de carbono, não tratados e nitratados em banho de sal durante 90 minutos. Temos a cianetação, ou carbonitratação líquida. Consiste em aquecer o aço em temperaturas acima de A1 em um banho de sal fundido, de modo que a superfície do aço absorva carbono e nitrogênio. Após a têmpera em óleo ou água, o aço desenvolve uma camada dura, resistente ao desgaste. Os banhos de sal contêm cianeto de sódio entre um 30 a 97%, carbonato de sódio entre 2 a 40% e cloreto de sódio de 0 a 30%. Estes dois últimos são sais inertes, adicionados para controlar o ponto de fusão da mistura e sua fluidez. As temperaturas utilizadas variam entre 760 a 870 graus centígrados e os equipamentos são os mesmos empregados na cementação líquida. O processo é aplicado usualmente aos aços carbono e baixa liga. Temos a carbonitratação, tratamento termoquímico em que se promove o enriquecimento superficial simultâneo com carbono e nitrogênio. Utiliza-se para peças que necessitem de alta dureza superficial, alta resistência à fadiga de contacto e submetida a cargas superficiais moderadas. Temos o tratamento de boretação. Consiste no enriquecimento superficial em boro no aço pela difusão com formação de boretos de ferro. A boretação pode ser gasosa, líquida ou sólida. A microdureza das camadas boretadas é extremamente alta. Aqui temos uma tabela comparativa onde temos o processo, a substância utilizada, a faixa de temperatura, a profundidade da camada, as vantagens e as desvantagens e o tipo de aço a ser utilizado. Muito obrigado por sua atenção.